Olá, galera do Vem Aprender! Tudo bem? Prontos para mais um dia de aulas aqui pela tela da TV Educativa e pelas redes sociais? Venham aprender! Os alunos de Ponta Grossa estão se dedicando muito e interagindo com a gente. Vamos ver algumas das imagens que a galera esperta do Vem Aprender mandou para você ver e se inspirar? Vocês são demais! Continuem prestando atenção nas aulas e fazendo as atividades enviadas pela sua escola. Não deixe de retirar e entregar os seus trabalhos. Eles valem a sua presença e vão contar para que você passe de ano. Por isso, leia, estude e pesquise. Nós estamos todos juntos com você. Agora, mais uma vez, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar! Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. As 4 operações matemáticas. Divisão. Olá, crianças! Vamos aprender as operações? E hoje a professora trouxe a divisão. Então, presta atenção para aprender a fazer divisão, tá bom? Vamos lá? 2 operações. A primeira é esse número aqui, 7.432 divididos por 3. Então, a gente vai pegar o primeiro número e observar se eu posso dividir por 3. 7, eu posso dividir por 3? Posso. Eu tenho 7 unidades de milhar. Posso dar uma unidade de milhar inteira para cada 3 pessoas? Posso. Quanto será que vai dar? Eu tenho 7 para dividir por 3. Vamos pensar assim, 3 vezes quanto que se aproxima do 7? Porque o 7 não está na tabuada do 3. Então, vamos lá. 7 repartido em 3 partes vai dar 2 partes para cada uma. Então, 2 vezes 3 é 6. Vamos retirar 6 do 7. Vai sobrar 1. Agora eu vou abaixar o 4 para ficar agora 14. Quero dividir 14 por 13. É a mesma pergunta que eu faço. Posso distribuir 14 centenas, porque nós estamos agora na ordem da centena aqui, dando uma pelo menos para cada 3 pessoas? Posso. Então, vamos pensar, quantos grupos de 3 eu tenho dentro do 14? Podemos pensar assim também. Vamos pensar lá. Eu posso ter 4 grupos de 3. 4 grupos de 3 são 12. Então, eu vou retirar 12 do 14. Vão sobrar 2 grupos. Agora, vamos abaixar aqui o 3 para dividir agora o 23 por 3. Tenho 23. Posso dividir em 3 partes? Posso. Vamos pensar assim, quantos grupos de 3 cabem no 23? Cabe bastante. Podemos fazer assim, 7 vezes o 3, 7 grupos de 3, que é 21. Vamos retirar 21 do 23. 23 menos 21, vão sobrar 2. Agora, aqui eu abaixei o 3, agora eu vou abaixar aqui o 2. Eu vou ter 22. A mesma pergunta eu faço. 22, posso distribuir em 3? Posso. Vai dar de novo 7 grupos de 3. Vai sobrar, né? Vai dar 7 grupos de 3 é 21. E 22 menos 21 sobram 1. Então, este número, 7.432 divididos por 3, resposta
2.477. Ok, agora vamos para a segunda operação. Nós temos aqui 1.648 divididos por 4. A mesma coisa que a gente fez na operação passada. Começamos aqui pelo primeiro número. Eu tenho uma unidade de milhar. Posso dar uma unidade de milhar inteira para cada 4 pessoas? Não, não posso dar uma unidade de milhar inteira. Então, eu vou ter que desmanchar a unidade de milhar inteira em 10 centenas, agrupar com aquelas que já estão lá. Então, eu vou pegar para a divisão agora o 16 por primeiro. 16 dá para dividir por 4? Dá, né? Quantos grupos de 4 eu tenho dentro do 16? Ou 4 vezes quanto que dá 16? Essa é fácil, né? Olha a tabuada do 4. 4 vezes 4, 16. 16 menos 16, não vão sobrar nada. Agora vamos abaixar o 4. 4 divididos por 4 é fácil, é 1, né? Então, 4 vezes 1, 4. 4 menos 4, nada. Vamos abaixar o 8. 8 divididos por 4. Isso também é simples. São 2 vezes o 4, que é igual a 8. 8 menos 8, nada. É uma operação que deu exata. E é isso aí. Continue praticando. Vem aí, matemática. Olá, alunos do 4º e 5º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática com a professora Rita. Vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Resolver situações problemas com números racionais nos quais se fazem necessários o uso de frações equivalentes. Então, vocês viram que o nosso objetivo de hoje é trabalhar com as frações equivalentes e vocês já conhecem muita coisa sobre as frações equivalentes. Vocês já trabalharam com a professora Anali, com a professora Nilceia a respeito dessas frações. Inclusive, fizeram esta régua de frações, vocês têm com vocês. Então, vamos relembrar o que mesmo que é uma fração equivalente? Acompanhe aí com a professora. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do inteiro. Então, olhem esses desenhos que estão ali. O primeiro está dividido em 2 partes iguais, representando a fração 1/2. No segundo, nós temos a representação de 2/4. Porém, a parte que está colorida, que está na cor vermelha, representa a mesma parte, a mesma porção, é igual ao primeiro desenho. Assim como acontece no terceiro, onde nós temos a figura dividida em 8 partes iguais e agora tem 4 que estão coloridas de vermelho. Porém, aquela parte que está pintada, todas elas representam a mesma quantidade, a mesma parte desse inteiro. Essas são as frações equivalentes. Mudam-se os números, porém a parte que representa do inteiro é a mesma. E para nós treinarmos essa equivalência das frações, nós vamos agora fazer um jogo, o jogo da equivalência. Para esse jogo, nós vamos precisar de um dado, de um tabuleiro onde tem algumas frações aqui que a professora trouxe, e nós temos um representante do 4º e um representante do 5º ano. Então, nós temos aqui um menininho para representar todos os alunos do 4º ano, que vai jogar com as tampinhas verdes para marcar os acertos dele. E esse menininho aqui que está com as tampinhas brancas, que vai representar todos os alunos do 5º ano. Então, como que faz esse jogo que você pode jogar aí na sua casa? Você precisa de um dado, e nesse dado são o dado das frações. Só que a fração que a gente escolher aqui, que for sorteada no dado, nós vamos buscar uma fração equivalente a esta para marcar aqui no nosso tabuleiro. Então, no nosso cubo das frações tem a fração 1/2, a fração 1/3, a fração 1/4, a fração 1/5, ou 1 inteiro e um ponto de interrogação. Por que serve esse ponto? Quando o jogador
jogar o dado e cair nesse ponto, ele vai poder fazer uma escolha. Ele escolhe qual fração equivalente ele quer colocar no tabuleiro. Então, preste atenção que nós temos que buscar essas frações, não são as que estão no tabuleiro, são todas frações equivalentes. Então, nós vamos começar, a professora vai jogar aqui, começando pelo quarto ano. Então, a primeira jogada vai ser para os alunos do quarto ano. Vamos ver o que vai cair aqui, ó. Um inteiro. Então, está aqui a face que ficou aqui para cima, um inteiro. Qual é a fração equivalente que representa uma unidade inteira? Vamos olhar aqui, então, na nossa régua das frações. O inteiro está representado aqui pela cor preta. Ele está inteiro, olha. Quais são as frações equivalentes a um inteiro? Eu tenho duas de cores amarelas, que um meio com mais um meio, eu tenho 2 meios, ou tenho 3 terços, ou tenho 4 quartos, ou tenho 5 quartos, 6 quartos e assim por diante. Então, vamos buscar aqui na nossa tabela aonde que tem uma fração equivalente a um meio, para marcar um ponto para o quarto ano. Então, nós temos a fração 10 décimos. Vamos olhar aqui 10 décimos? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10 décimos juntos equivalem a um inteiro, olha só. Equivalente, é igual. Então, o ponto para o quarto ano está nos 10 décimos, está aqui. Opa, quarto ano com a cor verde, né? A professora já estava marcando com a cor branca aqui do quinto. Vamos agora, uma jogada para o quinto ano. Olha, do quinto ano, caiu um ponto de interrogação. Então o quinto ano pode escolher que fração equivalente ele quer colocar. Na sequência, nós temos aqui um meio. Qual é a fração equivalente a um meio? Vamos procurar aqui. Então, este um meio, a professora vai separar um pouquinho. Eu tenho 2 quartos é equivalente a um meio, que eu posso procurar esses 2 quartos para... Olha como é equivalente. A professora vai sobrepor. Então, vamos ver se tem 1 quarto com mais 1 quarto, 2 quartos na nossa tabela para nós marcarmos ponto para o quinto ano. Então, 2 quartos nós temos aqui. Então, marcado um pontinho para o quinto ano. Mais uma jogada, vamos lá. Caiu novamente o ponto de interrogação. Então, quer dizer que o pessoal do quarto ano pode escolher qual fração equivalente quer fazer. Bem, vamos olhar na sequência, nós temos a fração 1/3. Vamos buscar na nossa régua de frações uma fração equivalente a 1/3? Então, vamos olhar aqui a divisão. Olha só, encontrei uma aqui, que é equivalente a 1/3, 2 sextos. Ou ainda, encontrei outra fração equivalente aqui, que é a fração 3 nonos. Então, nós podemos observar lá qual que pode marcar o ponto. Eu posso escolher entre 2 sextos ou 3 nonos para marcar ponto para o quarto ano. Então, tem aqui 3 nonos. Vou marcar os 3 nonos aqui, ó. Pontinho para essa turma. Mais uma, vamos voltar aqui, equivalência. Vamos continuar o nosso jogo. Vamos lá. Vamos aqui, de novo com o ponto de interrogação, mas eu não acredito, né, que só está caindo esse, para que eles possam fazer a escolha. Vamos lá, alunos, então, agora do quinto ano. Vamos procurar uma fração equivalente para fazermos. Bem, nós temos aqui o 1 quarto que tínhamos também aqui no nosso cubo. Então, 1 quarto está aqui. Vamos procurar uma fração equivalente a 1 quarto. Olha só, encontrei uma aqui. 2 oitavos, olha como é equivalente a 2 oitavos. Então, tá aqui a fração, do mesmo tamanho. Então, vamos procurar 2 oitavos lá no nosso tabuleiro para marcar. 2 oitavos, vamos ver se tem essa fração. 2 oitavos está aqui, então mais um pontinho marcado aqui. Então, agora é vez do quinto ano. Vamos lá para mais uma jogada do quinto ano. Fração do quinto ano caiu a fração 1/3. Qual é a fração equivalente a 1/3? Vamos olhar. Então, 1/3 está aqui. Que fração é equivalente a 1/3? Nós já vimos que 2 sextos é equivalente. Está aqui. Ou
3 nonos. As duas frações equivalentes, que inclusive a gente já olhou isso, né? Já verificou. Então, vamos ver se tem 2 sextos ou 3 nonos. Lembra que a gente já marcou os 3 nonos? Então, nós vamos procurar no tabuleiro se tem 2 sextos aqui para a gente marcar. Tem. Marcamos aqui os 2 sextos também. Mais uma jogada, vamos lá agora representando o quarto ano. Caiu 1 inteiro. Qual é a fração que eu vou marcar para 1 inteiro? Então, tá lá o inteiro. Nós podemos marcar, temos várias opções para marcar aqui para 1 inteiro. Nós podemos escolher no nosso tabuleiro. Então, para marcar, a professora vai marcar aqui uma fração que tenha numerador e denominador igual. Ah, achei aqui um 4/4. Vamos ver se 4/4 realmente é, ó. 1, 2, 3, 4. Juntando os 4/4, eu tenho 1 inteiro. Então, este é o jogo da equivalência. Tá vendo quantas frações a gente pode estar marcando equivalente? Então, podemos continuar a jogar. Mais uma jogada, mais uma rodada. Vamos ver se conseguimos. Tá? Por enquanto, né? Estamos aqui marcadinho, vamos marcar o outro. Então, atenção. Então, agora vamos para mais uma rodada. Saiu 1 inteiro de novo. Vamos ver qual é a fração equivalente a 1 inteiro? Então, nós temos aqui na nossa... Sabemos que 1 inteiro tem que contar todas as pecinhas iguais. Vamos ver se tem esse valor aí para que marca 1 inteiro na nossa tabela. Aqui na nossa tabela tem 3 terços. Então, nós temos 1, 2, 3 terços. Esse azulzinho equivale a 1 inteiro. Então, vamos marcar aqui, ó, 3 terços na tabela estão aqui. Então, vamos fazer mais uma jogada aqui para agora o quinto ano. Vamos lá, ó, 1 terço. Vamos procurar uma fração equivalente a 1 terço para o quinto ano? Então, está aqui a fração que 1 terço. Então, 1 terço nós temos 2 sextos, que é equivalente, ou 3 nonos. Então, vou separar aqui 2 sextos e a fração 3 nonos. Vamos procurar aqui na nossa tabela se tem. Nós já marcamos uma, então agora talvez fique mais difícil para encontrar. Então, 1 terço já marcamos e a fração 3 nonos não temos na tabela. Então, o quinto ano não marcou esse ponto. Então, agora para finalizar o nosso jogo, a última rodada para o quarto ano. Vamos lá para o quarto ano. Quarto ano, caiu 1/4. Qual é a fração equivalente a 1/4? Então, está aqui a fração 1/4. Vamos buscar na nossa régua uma fração equivalente a 1/4. Olha, encontrei 2/8. 2/8, vamos colocar aqui, é equivalente a 1/4, olha só. Então, nós temos que buscar lá para o quarto ano a fração 2/8 na nossa tabela. 2/8, vamos ver se nós temos na nossa tabela. Nós não temos o 2/8 na nossa tabela como fração equivalente, então eles também não marcaram esse ponto. E agora vamos para o quinto ano. Se o quinto ano acertar, empata-se o jogo, ou se não, o quarto ano vai ganhar. Vamos lá, então, última jogada. 1/5. Caiu aqui. Vamos procurar uma fração equivalente a 1/5. Então, está aqui a fração, vamos voltar essas daqui. Fração 1/5. Vamos ver qual é a fração equivalente a 1/5 que tem nessa régua? Ah, olha só aqui. Encontrei a fração 2 décimos é a fração equivalente. Então, vamos marcar lá, vamos procurar se tem os 2 décimos na nossa tabela para marcar esse ponto. Se tiver, o jogo ficou empatado. Mas essa fração também não tem no nosso tabuleiro de algumas frações. Então, a fração, o jogo, todas as rodadas, nós vimos que o quarto ano está marcado aqui. 1, 2, 3, 4 pontos, enquanto que o quinto marcou 3, porque escolheu algumas frações que não tinha no nosso tabuleiro. Então, na fração das equivalências, o quarto ano foi o vencedor. Continuando a falar sobre as frações equivalentes, vamos agora descobrir
um desafio que a professora de arte fez para os alunos. A professora de arte apresentou aos seus alunos a bandeira da Itália e desafiou-os a criarem outra bandeira com as condições que as cores deveriam ocupar a porção equivalente à bandeira apresentada. Então, lá está a bandeira, a professora mostrou para eles essa bandeira e o desafio era fazer uma bandeira semelhante a esta, utilizando as cores na mesma porção que estão ali, utilizando frações equivalentes. Então, para isso, nós vamos começar representando a fração que cada cor dessa bandeira pode ser representada. Qual é a fração que ela representa? Então, nós temos aqui uma unidade dividida em 3 partes iguais. Cada uma dessas cores representa 1/3 da bandeira. Então, das 3 partes, nós temos uma parte pintada em verde, uma em branco e uma outra em vermelho. Então, agora a professora vai mostrar para vocês o que os alunos de arte propuseram para a professora. Um deles colocou esta bandeira e o outro aluno propôs esta bandeira. E agora, como é que nós fazemos para verificar se realmente existe frações equivalentes, a porção de cada cor está representada igual? Primeiro, nós vamos representar com frações cada uma dessas bandeiras. Então, vamos olhar primeiro essa aqui. Essa está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. Então, vamos colocar aqui a fração. Está dividida em 6 partes iguais. Cada uma dessas cores estão em quantas partes do desenho? O verde está em 2, o branco está em 2 e o vermelho está em 2. Então, cada cor representa 2/6 nesse desenho. Vamos olhar agora o outro. No outro trabalho realizado, a bandeira foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes iguais. E cada uma dessas cores, vamos ver quantas partes eu tenho de cada cor. Vamos contar aqui a parte branca primeiro. 1, 2, 3, 4. Também tenho 4 vermelha e tenho 4 verde. Então, cada cor nesse trabalho representa 4/12 da bandeira. Então, a professora representou com as 3 frações. A primeira, apresentada pela professora, a outra bandeira que um grupo fez e uma outra também apresentada pelos alunos. Então, agora nós vamos verificar de maneira bem prática se essas frações são equivalentes ou não. Lembra mesmo do que é uma fração equivalente? É aquela que representa a mesma parte da unidade, a mesma parte do inteiro. Então, o que nós vamos fazer? A professora vai pegar essa bandeira aqui, colocar aqui, e nós vamos sobrepor essa bandeira. Só que agora as cores estão em lugares diferentes. Por isso, a professora vai recortar essas partes para que nós possamos sobrepor a bandeira apresentada pela professora. Então, na parte verde, eu preciso colocar como ali está uma parte, que são 2 partes para representar a cor verde. Está aqui as 2 partes para representar a cor verde. Então, olha, são equivalentes, vocês podem ver que elas sobrepõem do mesmo tamanho. Assim acontece com o branco. Vamos colocar também ali em cima para que a gente observe o vermelho e o branco também. Então, olha só, maneiras diferentes para representar, porém, estes alunos que fizeram esta representação conseguiram representar as partes, as frações
equivalentes dividir a mesma porção da parte colorida. Então essa fração que eles colocaram do 2/6 ficou equivalente a 1/3. Então é igual a 1/3, é equivalente a 1/3. Agora vamos ver a outro desenho. Então esse a professora vai deixar aqui do ladinho, para que a gente possa fazer a conferência da outra. A outra está dividida em mais partes iguais. Nós temos em 12 partes iguais. Então vamos ver essas 12. Vamos ver se é uma fração equivalente também. Então estou dividindo, separando a parte verde e a parte vermelha. Olha só. Parte verde a professora vai sobrepor aqui, ainda não deu certo, tá vendo que tá faltando uma parte. A vermelha também ainda não deu, mas eu tenho outras partes nessa daqui, então vamos separar. Então assim nós estamos relembrando o que são essas frações equivalentes, que são frações que representam a mesma parte da unidade. Vamos ver se essas duas partes agora vermelha, eu posso finalizar a parte que está ali da bandeira. Então, separando, olha só. Agora, se eu juntar essas partes aqui, vejam, deu certinho também. Então, a proposta feita pela professora se concretizou aqui, nesta parte. Vamos ver a outra do verde se é a mesma coisa? Então, aqui a parte verde, nós temos também mais duas partes para verificar se está correta esta equivalência. Então, juntando aqui a parte verde, juntando a parte verde, também vimos que a parte verde dessa fração é equivalente à outra, assim como a parte branca que ficou aqui no meio também. Então, ó, conseguimos sobrepor todas as bandeiras feitas pelos alunos. Então, os alunos conseguiram, sim, realizar essa atividade proposta pela professora de artes. Então, descobrimos que a fração 1/3 é equivalente a 2/6, que também é equivalente a 4/12. Então, todo esse trabalho que eles fizeram das bandeiras mostrou que essa equivalência aconteceu. Ok? E agora vamos para mais uma situação. Acompanhe aí com a professora. Então, olhe lá para o trabalho escolar. As cartolinas, 3 alunos dividiram uma cartolina de diferentes formas, como mostra a figura. Então, vamos olhar aqui essa figura. Então, um aluno dividiu ao meio, outro dividiu em 4 partes iguais e outro ainda dividiu em 8 partes iguais. Cada um deles usou uma parte dessa cartolina. Olhem bem, vejam as partes que foram utilizadas e pensem aí comigo. Qual desses alunos que utilizou a maior parte da cartolina? O que vocês acham? Então se vocês começarem a observar, vocês vão notar que a comparação, se olharmos os 3 desenhos, os 3 alunos utilizaram a mesma parte da cartolina. Um dividiu em 2 partes iguais, utilizou uma delas, usou a metade da cartolina. Esse que dividiu em 4 partes iguais, usou 2, também usou a metade. E essa divisão também foi em mais partes, porém ele considerou mais partes de uso, que representou a mesma parte da cartolina. Então, todos esses alunos usaram a mesma parte. Então, essas frações que representam cada um desses desenhos são as frações equivalentes. Então, veja quanta coisa a gente aprendeu sobre essas frações equivalentes. A gente já vem aprendendo há muito tempo, então estamos relembrando nessa aula. Vamos relembrar também qual era o nosso objetivo? Resolver situações problema com números racionais, no qual se fazem necessários o uso das frações equivalentes. Então, essas frações são utilizadas no nosso dia a dia de maneiras diferentes, de formas diferentes para representar a mesma parte da unidade, a mesma parte de um todo. E vocês vão ter uma tarefinha. 4º e 5º ano, caprichem nessa tarefa, porque vocês são bem inteligentes e capazes de realizar com capricho, com ordem. Pegue lá na sua escola e façam essa atividade. Então, vamos ver qual vai ser a nossa tarefa. Um bolo foi cortado em pedaços iguais. 1/3 foi dado para o João, 2
cestos para Celso e 4 dozeavos para Luiz. Qual deles recebeu mais bolo? Justifique a sua resposta. Faça a representação da situação em forma de um desenho. Então, vocês vão fazer o desenho, vão estar representando esse desenho e estar pintando para fazer os dois diferentes e justifiquem, coloquem a resposta de vocês, analisem como nós justificamos fazendo as bandeiras também. Número 2. Observe os retângulos que representam barras de chocolate de cada criança. Pinte no retângulo a quantidade indicada que cada uma comeu do chocolate. Quem comeu mais, justifique sua resposta. Então, aqui nós temos uma barra para a Mariana, uma barra para a Luísa. A Mariana comeu 2/8, enquanto a Luísa comeu 1/4. Pintem ali na barra de chocolate essas frações e depois você vai verificar, vai comparar quem comeu mais, quem comeu menos, como é que ficou. Justifiquem a resposta de vocês, analisem com bastante cuidado essas frações. E essas são as frações equivalentes que a gente já aprendeu e vai continuar aprendendo. Façam a tarefa com capricho, estudem sempre, lembre-se de fazer todas as atividades e estar estudando sempre. E a nossa aula por hoje terminamos. Até a próxima aula, fiquem bem e se cuidem. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, crianças, todos bem? Sou a professora Fabíola e nesta manhã estaremos juntos para mais uma descoberta em Ciências Humanas. Serão os pontos turísticos do Paraná. Teremos 2 objetivos nesta aula: relembrar a importância dos pontos turísticos para as cidades e conhecer e reconhecer alguns dos pontos turísticos do Paraná. O nosso mundo é repleto de pontos turísticos, mas o que significa ponto turístico? Como vocês estão podendo observar por estas imagens, que com certeza vocês já viram pela TV, em panfletos ou, quem sabe, até pessoalmente. O ponto turístico ou atração turística é um lugar de interesse que as pessoas visitam, geralmente por seu valor cultural, sua importância histórica, por possuir uma beleza natural ou artificial. Também pode ser pela sua originalidade, porque é um acontecimento raro, podendo ser até misterioso, ou apenas um local para recreação e diversão. Essas características que a professora acabou de citar são os elementos que estimulam e motivam os turistas a viajar. E isso é importante e movimenta a economia daquela cidade e de toda a região próxima. O nosso Brasil, em particular, é riquíssimo em locais lindos, tanto em espaços naturais, como praias de areias branquinhas, cachoeiras, trilhas por florestas, trilhas por campos e chapadas, quanto construídos pelo homem, como o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, a Ponte Estaiada e o Museu do MAP, em São Paulo, e muitas outras construções que chamam a atenção pelas suas formas arrojadas e futuristas ou por preservarem a história de determinada época que já vivemos. Aqui no nosso estado do Paraná, nós podemos citar vários pontos turísticos. Inclusive, já conhecemos alguns deles, em especial os que se localizam aqui na nossa cidade de Ponta Grossa, onde tivemos uma aula especialmente reservada para este assunto. Então imaginem, nós temos 399 municípios em nosso estado. Estão lembrados? Em cada um deles podemos encontrar uma beleza natural, como é o caso de Prudentópolis e suas cachoeiras, Ponta Grossa com o Parque Estadual de Vila Velha, uma comida típica como o barreado e morretes, a coxinha da Lapa, ou uma festa especial como a Exposição de Londrina, a Show Rural Copavel lá na cidade de Cascavel, que motivam as pessoas de perto
e de longe a visitarem esses locais. Percebam que viajar, conhecer lugares novos, faz bem para o nosso conhecimento e nos preenche de momentos inesquecíveis, lembranças e muitas histórias para contar. Porque conhecer novos lugares é sempre uma aventura. Então, hoje eu convido vocês a fazermos a nossa viagem. Hoje, nós veremos alguns dos muitos pontos turísticos do nosso Paraná, que vocês já estão observando nas imagens. Se preparem para este passeio que faremos juntos um tour pelo nosso estado. Eu daqui como guia e vocês aí de suas casas vamos nos juntar a estes turistas, conhecendo e apreciando algumas das maravilhas naturais e pontos turísticos que foram construídos pelo homem. Vamos lá? Nós vamos começar o nosso passeio pelas Cataratas do Iguaçu. Lá no dia 31 de janeiro de 1542, há muitos anos atrás, o navegador espanhol Álvar Nunes Cabeza de Vaca descobriu acidentalmente as Cataratas do Iguaçu, descendo o rio em uma canoa. Imaginem o susto que ele levou ao perceber uma queda d'água desse tamanho à sua frente, quando procurava um caminho alternativo para chegar a Assunção, capital do Paraguai. As Cataratas do Iguaçu estão localizadas entre o Parque Nacional do Iguaçu, no estado do Paraná, e o Parque Nacional Iguaçu, província de Misiones, na Argentina. Os dois parques são considerados patrimônios da humanidade. O parque do lado argentino foi criado em 1934 e 5 anos depois foi a vez da criação do Parque Brasileiro. Seu nome tem origem no idioma indígena Guarani e significa água grande. As cataratas estão formadas por um conjunto de 275 saltos de até 80 metros de altura, alimentados pela torrente, ou seja, pelas águas do rio Iguaçu. É preciso lembrar que o número de saltos é variável, dependendo da vazão do rio, ou melhor, da quantidade de água do rio, pois em época de poucas chuvas, esse número pode cair para 150 quedas e também subir para 300 se estivermos numa estação chuvosa. Os saltos, eles estão dispostos em formato de ferradura, que lembra, então, esse objeto. E a extensão total desta ferradura é de 2.700 metros. Dentre os saltos mais belos está a Garganta do Diabo, cuja altura é de 80 metros. Olhem que espetáculo da natureza! Agora nós vamos à Catedral de Maringá. O monumento Catedral Metropolitana Basílica Menor Nossa Senhora da Glória é símbolo da cidade de Maringá, pela arquitetura moderna e arrojada, projetada pelo arquiteto José Augusto Bellucci. Os alicerces da catedral começaram a ser edificados em 1959 e a construção em concreto, com 5.000 metros cúbicos, ficou pronta para o aniversário de Maringá, em 10 de maio de 1972. Tem capacidade para 3.500 pessoas e a altura dessa construção é de 114 metros. Seus vitrais, os 4 maiores de quase 20 metros de altura, simbolizam os pontos cardeais e os 12 menores, de 12 metros de altura, lembram os 12 apóstolos, cuja autoria
é de Lorenz Helmer. Foram confeccionados em cristal francês, num jogo de luzes e cores em linhas abstratas, representando a história da criação, a queda do homem e a sua caminhada para a salvação. Em seu interior, tem uma escada com 466 degraus, que leva os visitantes a um mirante, onde eles encontrarão uma belíssima vista da cidade. A primeira missa na Catedral Inacabada foi em 31 de dezembro de 1972, realizando-se a sua consagração no dia 3 de maio de 1981. Uma construção lindíssima. Agora, a nossa próxima parada é o Parque Estadual do Guartelá. Segure no seu sofá para não cair. Localizado lá no município de Tibagi, a 200 quilômetros de Curitiba, o Parque Estadual do Guartelá abrange uma área de 798,97 hectares, em meio à vegetação nativa, quedas d'água, corredeiras, formações areníticas, vales e inscrições rupestres de aproximadamente 7.000 anos atrás. Administrado pelo Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, o parque ele é cortado pelo rio Iapó, onde então está localizado o Cânion Guartelá. Ele é o 6º maior do mundo em extensão e o único com vegetação nativa. O Parque de Guartelá leva o seu nome em função da crença de que tesouros eram guardados nas paredes do cânion. Guarda-te lá, diziam os antigos moradores. E esses tesouros ficavam assim, protegidos pelas imensas paredes de pedra. A grande atração é o cânion e as 2 trilhas que cortam o parque. A trilha básica e a trilha das pinturas rupestres. A trilha básica, de aproximadamente 5.000 metros de extensão, entre ida e volta, dá acesso às piscinas naturais do Arroio Pedregulho, onde é permitido banho e pode-se chegar ao mirante do cânion e à cachoeira Ponte de Pedra. Para percorrer essa trilha, o horário limite de início da caminhada é de 16 horas e não é necessária a contratação de guias. Já a trilha das pinturas rupestres é feita com um guia contratado pela própria pessoa, lá no centro de Tibagi. Esse passeio percorre aproximadamente 7.500 metros, também entre ida e volta. E por ela se chega às piscinas naturais, às pinturas rupestres e ao portal de rochas areníticas, além de vários mirantes naturais. Essa trilha não pode ser feita em dias chuvosos e, para a preservação do local, o percurso da trilha das pinturas rupestres é aberto para somente 40 visitantes por dia, sendo 20 no período da manhã e mais 20 no período da tarde. O percurso ele pode ser feito em grupo, de no máximo 10 visitantes e um guia responsável. No local, eles são preservadas algumas espécies ameaçadas de extinção, entre elas o tamanduá-bandeira, o macaco-bugio, o lobo-guará, a jaguatirica, a lontra, a mão-pelada, onça-parda, paca e cutia. O visitante
também poderá observar uma grande variedade de aves, como urubu-rei, gavião-pombo grande, papagaio verdadeiro e entre outros. A vegetação é composta por campos, trechos de cerrado e também florestas com araucárias. Outro espetáculo natural, não é verdade? E a nossa próxima parada é uma cidade turística. Isso mesmo, a cidade da Lapa. Você sabia que bem próximo de Curitiba está uma das cidades mais importantes da história do Brasil? Isso mesmo, a encantadora cidade da Lapa, que participou de um dos capítulos mais importantes na consolidação da República, localizada aqui, nos Campos Gerais paranaenses, a cerca de 70 quilômetros de Curitiba. A cidade da Lapa é linda e cheia de memórias. A cidadezinha tem como base de sua economia a atividade agropecuária. Porém, tem atraído cada vez mais turistas que ficam encantados com a sua beleza, emoldurada por ruas de pedras e suas históricas casas coloniais. Foi fundada em 1769. A cidade da Lapa é uma das cidades mais antigas do Paraná. Sua origem deve-se à passagem dos tropeiros, que atravessavam a região e faziam da localidade uma de suas paradas. Já ouvimos uma história parecida, né? Isso mesmo. A Lapa teve o seu início como Ponta Grossa. Os tropeiros ficavam então na cidade por cerca de 6 meses. Esta parada acontecia no período chamado de Invernada do Gado, quando esses animais, que eram levados até Sorocaba, descansavam e engordavam. Entre janeiro e fevereiro de 1894, a Lapa foi palco do capítulo mais marcante de sua história. Na ocasião, a pequena cidade resistiu heroicamente à investida das tropas federalistas, que tentavam chegar à capital da recém-declarada República do Brasil. Esta resistência durou 26 dias e esse famoso combate foi chamado de Cerco da Lapa. Assim, as forças de Floriano Peixoto tiveram tempo suficiente para se reforçarem em Itararé, no estado de São Paulo, onde então impediram que os revoltosos chegassem à capital, no Rio de Janeiro. É um dos capítulos mais importantes do estado do Paraná e da nossa história nacional. Visitar a Lapa e não conhecer a sua história é praticamente impossível, pois a Lapa está intimamente ligada à sua história e seus principais atrativos remetem ao Cerco da Lapa. E agora vamos conhecer alguns pontos turísticos da nossa capital. Nós vamos visitar apenas 3 aqui em Curitiba, mas a cidade nos oferece várias outras atrações, entre parques, monumentos, feiras e muito mais. Vamos iniciar dando uma boa olhada no Jardim das Sensações, que fica no Jardim Botânico. Há meses atrás, quando falávamos das grandes cidades paranaenses, a professora comentou sobre ele. Vocês estão lembrados? Que bom! O Jardim das Sensações é um circuito de 200 metros com plantas nativas,
aromáticas e medicinais, que ficam bem ao alcance das mãos dos visitantes. Nós podemos e somos convidados a sentir a textura das plantas e observar outras características de formas diferentes, por meio do tato, do olfato e da audição. O turista também pode, se quiser, vendar os seus olhos e, com isso, estimular ainda mais esses sentidos, como a audição, por exemplo, durante a trilha, para não se chocar com ninguém. Por isso que nós percebemos esses corrimãos ao longo de todo o caminho. Assim, o parque pode garantir a segurança de todos. Nas placas de identificação das plantas, encontramos a mesma descrição em braille, para que os deficientes visuais possam conhecer as características das espécies, e o parque também oferece monitores, que ficam à disposição para esclarecimento de questões que possam surgir ao longo do percurso. Ao redor do parque, nós podemos notar que há uma mata preservada, com várias espécies nativas, inclusive conseguimos ver um pinheiro araucária. E por falar em pinheiro, no centro do parque há uma exposição especial sobre o desenvolvimento do pinheiro araucária. O visitante pode observar uma pinha, que é a semente do pinheiro, que no caso é o pinhão. Isso mesmo, o pinhão, que nós tanto apreciamos como um item fundamental em nossas festas juninas. É a semente desta árvore nativa que depois consegue atingir até 60 metros de altura, aproximadamente. E também é o alimento favorito de uma espécie de ave, símbolo do nosso estado, que é a gralha azul. O atendimento deste parque acontece de terça a domingo, sendo que o espaço ainda é aberto a visitas escolares, por meio de agendamento, e recebe aproximadamente 15.000 pessoas por mês. Inclusive, notem que os turistas permanecem apenas no espaço da trilha. Todos os outros jardins com flores e plantas, incluindo o lago e uma pequena cascata, ficam apenas ao alcance dos olhos. Assim, o Jardim das Sensações possibilita um lazer somado ao aprendizado e ao respeito à natureza. Chegou a vez do Parque Tanguá. Inaugurado em 1996, o Parque Tanguá certamente é um dos cartões postais mais bonitos da cidade de Curitiba. Está localizado em uma antiga pedreira e, por muito pouco, não se tornou uma usina de reciclagem de caliça e lixo industrial. Isso mesmo. Depois que desativaram a pedreira, o local foi destinado à construção de uma usina de reciclagem. Ainda bem que o projeto não foi efetivado e, no lugar do que seria uma usina, foi implementado o que se tornaria um dos parques mais belos do Brasil. E além de um parque bonito, o Tanguá também protege o meio ambiente, pois ele faz parte do projeto de conservação da bacia do Rio Barigui, um rio que tem suas nascentes nas proximidades de Curitiba, no município de Almirante Tamandaré, ocupando uma área de 235.000 metros quadrados. O Parque Tanguá tem como intuito preservar as áreas verdes ao longo das margens do Rio Barigui. Também tem como objetivo ajudar no controle das enchentes na cidade.
a parte superior do parque, é a parte mais bonita e preferida pelos frequentadores do Parque Tanguá. É onde está o Jardim Poti Lazaroto, com seu belo jardim francês. E também existe uma cachoeira artificial. Na verdade, duas, se contarmos com a Cachoeira Grande, que é avistada só lá de baixo. É na parte superior do Tanguá que estão alguns dos mirantes do parque. De lá é possível ver uma vista panorâmica da região norte de Curitiba. Dos mirantes também é possível observar a parte inferior do parque, onde está o lago, e além disso tudo, em dias ensolarados, podemos contemplar o pôr do sol mais bonito de Curitiba. Quando está acontecendo, então, o pôr do sol, o Tanguá proporciona um verdadeiro espetáculo, pois o espelho d'água refletindo o céu com seus tons laranja do chafariz do Jardim Poti Lazaroto forma um cenário realmente lindo. E agora nós vamos ao Museu Oscar Niemeyer. O museu é um verdadeiro exemplo de que a arquitetura está totalmente aliada à arte. Só de olharmos de fora, já identificamos que não se trata de um prédio comum, mas sim de mais uma maravilha criada por esse renomado arquiteto, que elevou o nome do país ao cenário mundial. Esse museu, ele foi inaugurado em novembro de 2002 e é considerado o maior da América Latina. O prédio principal, distribuído em 3 pisos, tem estilo moderno e estruturado a partir de linhas retas. A torre, também conhecida popularmente como Olho, totaliza o complexo com seus 4 andares de espaço para exposições. O acervo ele é composto por várias expressões artísticas, como desenho, pintura, gravura, escultura e fotografias. O Museu Oscar Niemeyer também conta com um setor de ação educativa, que tem o objetivo de aproximar o visitante da arte, promovendo um intercâmbio de conhecimento. Ele realiza cursos e oficinas ao público e visitas monitoradas a professores e estudantes. Lindo, né? E nossa última parada desta viagem é a Ilha do Mel, um dos mais belos atrativos turísticos do Paraná. A Ilha do Mel encanta quem a conhece, formada basicamente por ecossistemas de restinga e floresta atlântica. O lugar se destaca como um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil. Entre seus importantes atrativos naturais e históricos estão as suas belas praias, a Gruta das Encantadas, a Estação Ecológica, um parque estadual, o Farol das Conchas e a Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres. Visitar a Ilha do Mel é conhecer um pedacinho do paraíso. Lá no século passado, a ilha também era conhecida como Ilha da Baleia, talvez pelo seu formato, como vocês podem ver. A Ilha do Mel, ela localiza-se então no Oceano Atlântico Sul e situa-se a 15 milhas do Porto de Paranaguá, tendo o seu ponto mais próximo do continente a 4 quilômetros de Pontal do Sul, no município de Pontal do Paraná. Há 100 mil anos, o nível do mar estava aproximadamente a 8 metros acima do atual.
Nesta época, os morros da ilha formavam um arquipélago. De lá para cá, o mar recuou e avançou várias vezes. E essa sucessão de eventos formou a ilha como ela é vista hoje, com formação de terraços, cordões litorâneos e dunas. A areia marrom que se observa nas praias do Farol e de Nova Brasília tem 5.000 anos aproximadamente, e a sua coloração deve-se à presença de matéria orgânica. Boa parte da ilha é reserva ecológica, tombada pelo Patrimônio Histórico em 1975 e também é administrada pelo Instituto Ambiental do Paraná desde 1982. A ilha tem 5 vilarejos: Fortaleza, Nova Brasília ou Brasília, Farol, Praia Grande e Encantadas. Não há ruas ou estradas, apenas trilhas. E a travessia para a Ilha do Mel é feita por barcos que saem de Pontal do Sul ou de Paranaguá. E assim nós chegamos ao fim da nossa viagem, por algumas atrações de nosso estado. Vocês gostaram? Viram quanta curiosidade se esconde aqui, bem pertinho de nós e de nossa cidade? Por isso que viajar e conhecer outros lugares faz tão bem. Mas, como um bom turista, você deve sempre lembrar-se de respeitar as normas de cada local e, principalmente, preservar os espaços para que mais pessoas possam aproveitá-lo. Então, depois dessa viagem agora, vamos nos localizar no nosso mapa para saber onde nós estivemos nesta super viagem? Então, lembrando lá que nós começamos pelas Cataratas do Iguaçu. As cataratas, elas se situam em Foz do Iguaçu, bem aqui, ó, na pontinha do nosso mapa. Vai ficar até meio tortinho aqui. As cataratas, então, são aquelas maravilhosas quedas d'água, considerada um patrimônio da humanidade. Logo depois de termos visto as cataratas e as suas belíssimas quedas d'água em formato de ferradura, nós subimos para a cidade de Maringá. Maringá também reserva muitos encantos enquanto cidade, mas nós visitamos a catedral. Estão lembrados? Então, Maringá, aqui no norte do nosso Paraná, exatamente aqui na nossa bolinha. Olha, nós fomos lá até o norte e conhecemos aquela belíssima construção, então, de 114 metros de altura e com capacidade para 5.000 pessoas, aonde então você tem um mirante, né, para observar a cidade de Maringá e também toda aquela arte moderna que podemos encontrar na catedral. Logo depois disso, nós fomos ao Cânion Guartelá, isso mesmo, aquele local, uma belíssima obra da nossa natureza, né? Onde aqueles paredões de pedra são cortados pelo rio Iapó. O Cânion de Guartelá, ele está na cidade de Tibagi, aqui, ó, próximo a nós. Por isso que a professora fala, aqui, bem pertinho da nossa cidade, nós temos locais belíssimos para visitar. Então, o Cânion é esse local de preservação de espécies nativas, de animais ameaçados em extinção, como vocês puderam observar, e bem um local convidativo para uma trilha, para um momento com a natureza, né? Ouvindo o som dos pássaros e das águas. E nossa próxima parada foi em uma cidade histórica. Isso mesmo, a Lapa, ela é toda
toda ela cheinha de história, desde as suas ruas ainda de pedras até seus casarões ainda no estilo colonial. E a Lapa, ela está aqui próximo a Curitiba, exatamente aqui, ó, nesse pontinho. Então, a Lapa, ela foi muito importante, como vocês puderam ouvir, para a história do nosso Brasil e aqui também do nosso Paraná, com o fato muito importante conhecido como Cerco da Lapa. Então, nós chegamos na nossa capital. Aqui nós vamos ter 3 pontos turísticos que nós avistamos. O Jardim das Sensações, que é então esse espaço lá no Jardim Botânico, onde você pode ter esse contato mais próximo da natureza, com as suas mãozinhas, né? E também, se quiser uma experiência de olhos vendados, pode. Então, estão aqui na nossa cidade de Curitiba, o Jardim das Sensações. Um local, então, que você tem um contato com a natureza, aprende sobre as espécies vegetais, pode experimentá-las, cheirar e tudo mais. Então fomos ao Parque Tanguá. Desculpe, não foi ao museu. Lá no parque, então, era aquele local que ia ser então uma usina de reciclagem, mas se tornou um belíssimo parque que vocês puderam observar com cachoeiras, trilhas para caminhada, espaço em contato com a natureza, também uma lanchonete se você quiser fazer um lanche aqui na nossa capital. E o Museu do Olho foi a nossa próxima parada. O Museu do Olho, então, vocês já sabem porque ele recebe esse nome, né? Uma das suas construções tem o formato de um olho e foi algo assim muito bonito para a arte, onde você percebe que a arte, então, ela pode ser muito bem aliada à construção, né? Ou seja, ficou aquele espaço maravilhoso onde hoje é usado para exposições de fotografias de artistas renomados, né? E assim também podendo ser visitado por você, pela sua família, pelas escolas e tudo mais. Aqui na nossa capital de Curitiba. E por último, nós fomos até a Ilha do Mel. Aqui no nosso litoral paranaense, a Ilha do Mel, então, ela pode também, né, no século passado, como a professora falou, ela foi conhecida um tempo pela Ilha da Baleia, por causa desse formatinho que ela tem, parecendo uma baleia. E com muitas reservas naturais, um espaço onde ele é totalmente preservado, né, sem ausência de estradas, apenas trilhas para caminhadas e contato com a natureza. A Ilha do Mel, ela está aqui, bem pertinho de Paranaguá, aqui no nosso litoral, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa viagem, sintam-se convidados a conhecer esse nosso Paraná, que é tão bonito, começando aqui, pela nossa cidade, certo? Um super beijo para vocês, obrigada pela participação e até a próxima aula. Tchau, tchau! Vem aí, Educação Física. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender sobre danças populares regionais. Vocês sabem o que são? São danças típicas de uma determinada região. O nosso país é dividido em 5 regiões: região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. As danças sempre foram um importante componente cultural da nossa sociedade. O folclore brasileiro, por exemplo, possui diversas danças regionais, que representam a cultura de determinadas regiões do nosso país. Essas danças sofrem influências de alguns povos, como povos africanos, árabes, indígenas e europeus. Vamos assistir um vídeo para compreendermos um pouco melhor sobre as danças típicas do nosso país?
Vamos na dança do caxambu, saravá, jogo, saravá, engoma meu filho que eu quero ver. Você rodar até o amanhecer, engoma meu filho que eu quero ver. Você rodar até o amanhecer. O tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver. O tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver. Dona Celestina, me dá água pra beber. Se você não me der água, vou falar mais. Rádio Pé moçada em cima desse tablão, que comandando catira estão dando seu recado. O atireiro tá pulando, violeiro está cantando.
E aí, crianças, gostaram do vídeo? Vocês já conheciam essas danças que foram apresentadas para vocês? Quais dessas danças vocês mais gostaram? Fiquei curiosa para saber. Espero que entre as danças que vocês gostaram esteja a que nós escolhemos para vocês. E a que nós escolhemos para vocês, para trabalhar com vocês hoje, é o frevo. É uma dança bem animada, né, crianças? É uma dança típica do estado de Pernambuco. Existem mais de 100 passos de frevo e as coreografias combinam balé, capoeira, malabarismos, saltos, giros, rodopios, muito improviso. A palavra frevo vem de ferver, que significa agitação, rebuliço. Que na pronúncia popular eles não falavam ferver, eles falavam frever. Aí de frever, frevo. O frevo é dividido em frevo de rua, frevo canção e frevo de bloco. O frevo de rua é o mais tradicional, ele não tem letra. Ele é um frevo tocado apenas por instrumentos musicais e é bem agitado. O frevo canção, como o próprio nome diz, é um frevo cantado que tem letra. Ele é tocado pelos mesmos instrumentos do frevo de rua, porém seu ritmo é bem mais lento. O frevo de bloco é um frevo orquestrado, que se assemelha às marchinhas de carnaval. Uma curiosidade é sobre a origem da sombrinha de frevo. Antigamente, os capoeiristas vinham à frente do bloco, no meio da multidão, e eles utilizavam guarda-chuvas grandes. Esses guarda-chuvas eram utilizados como arma, e eles iam abrindo espaço no meio da multidão para o bloco que vinha logo atrás passar. Aí, mais tarde, esses guarda-chuvas diminuíram de tamanho e se tornaram um adereço para a dança, as tão famosas sombrinhas de frevo. E hoje nós vamos aprender a confeccionar uma sombrinha de frevo com garrafa PET. Mas isso vocês vão aprender com a professora Ana Paula. Olá, crianças! Gostaram das danças regionais que apresentamos para vocês? E o frevo? É um ritmo bem animado. Então, crianças, como a professora Marcela falou, no frevo a sombrinha é um adereço durante a dança. Esta aqui é a sombrinha utilizada na dança do frevo. Colorida. Mas, como sabemos que vocês não vão ter uma sombrinha dessa em casa, vamos ensinar vocês agora a fazer uma sombrinha com garrafa PET, que é um material fácil de vocês encontrarem. Vamos lá, crianças? Então, primeiro vocês vão precisar de uma garrafa PET. Retirar a tampa. E depois vocês vão precisar tirar o fundo dela. Geralmente tem uma marquinha na garrafa que vocês podem pegar a tesoura e segui-la para ficar retinho o corte. Então vocês vão retirar o fundo da garrafa. Certo, crianças? Depois, vocês vão pegar nas duas laterais e fazer 2 cortes. Estão vendo aqui? Um corte e o outro corte, certo? Até onde vocês vão fazer esse corte? Até mais ou menos 1 palmo, 5 dedinhos do gargalo, do bico da garrafa. Depois que vocês fizerem os 2 cortes, vocês vão fazer tiras de mais ou menos 1 dedo e meio de largura. Então, é só vocês pegarem a tesoura e recortarem toda a garrafa fazendo essas tiras. Então, vai ficar deste jeito aqui, crianças, certo? O próximo passo é arredondar as pontas, crianças, porque a garrafa fica aqui, né, com umas pontas que pode ser perigoso, né? Então, vocês vão pegar a tesoura e arredondar essas pontas, tira por tira. Então, é só ir arredondando as pontinhas das tiras que vocês fizeram. Então, vai ficando deste jeito aqui, ó, redondinho. Depois que vocês arredondarem
todas as bordas, vocês vão forçar essas tiras para baixo. Então, vocês vêm com a mãozinha e vão forçando as tirinhas para baixo. Desta forma aqui, como a professora está fazendo. Então, vai dobrando, vai forçando com o dedinho para as tiras irem ficando para baixo. Vai ficar desta forma aqui, crianças, certo? Então, essa é a primeira parte da nossa sombrinha. A segunda parte, vocês vão precisar de uma revista ou folhas, pode ser até mesmo folhas de jornal. Aí vocês vão ir enrolando estas folhas, deixando bem firminho, porque a nossa sombrinha precisa de um cabo, né, para vocês segurarem. Então, vocês vão dobrando lá a revista ou jornal, certo? Depois vai ficar assim, ó, um rolinho. Aí é só vocês pegarem lá um durex, né, uma fita adesiva, e finalizarem colando. Vai ficar desse jeito aqui, crianças. Que a professora já trouxe pronto, ó, bem firminho, certo? Aí o próximo passo é pegar a garrafa e encaixar o cabo aqui que vocês fizeram. Então, precisa tomar o cuidado para que a espessura dele, né, dê certinho para entrar aqui na garrafa. Para firmar, não ficar caindo, aí vocês podem passar uma fita adesiva aqui, né, um durex, para firmar o cabo aqui, para vocês poderem segurar. O próximo passo seria vocês pegarem fitas adesivas coloridas, como essas aqui, ou fitas de presente, até mesmo fitas de cetim, de tecido, o que a mamãe tiver aí em casa que ela possa ajudar vocês. E aí vocês vão enfeitar essa sombrinha. Aqui a professora já trouxe uma prontinha, olha lá, crianças. Viram? Colei fita adesiva preta em volta do cabo, né? Enfeitei com o vermelho as tirinhas, a parte da garrafa, e coloquei fitas coloridas colada com durex mesmo, olha, na pontinha, para dar esse efeito bonito e colorido. Gostaram, crianças? Agora que nós já temos a nossa sombrinha, vamos aprender alguns passos básicos do frevo? Vamos aprender a dançar? E aí, crianças, agora que já temos a nossa sombrinha bem bonita e colorida, escolhemos 5 passos para ensinar para vocês hoje. Então, vamos lá para os 5 passos? O primeiro passo que vocês vão aprender se chama ponta de pé calcanhar. A professora Marcela vai me ajudar aqui na parte prática, na execução dos passos. Então, o ponta de pé calcanhar, vocês precisam colocar a pontinha do pé no chão e depois o calcanhar. Vamos fazer esse movimento 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí vocês vão trocar e fazer na outra perna o mesmo movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos fazer rapidinho agora, professora Marcela, para eles verem? Olha lá, crianças. Então, sempre ponta de pé, calcanhar. Não existe uma contagem exata e uma repetição exata de passos. Vocês podem fazer quantas vezes quiserem, certo? O segundo passo básico que nós vamos fazer, ele se chama chute para frente e para o lado. Ele é bem fácil também. Então, vocês vão precisar dar um chutinho para frente e para o lado, na diagonal. E depois fazer isso com a outra perna, sempre alternando um chute à frente e um chute para o lado. Vamos fazer rapidinho agora, professora Marcela? Frente e lado, frente e lado. Vai fazendo o chutinho lá, ó. Lembrem que a sombrinha é um adereço e ela precisa aparecer. Os braços sempre estão em movimento durante a dança, crianças. Isso, professora, muito bonito.
O terceiro passo que nós vamos aprender se chama saci. Neste passo, vocês precisarão colocar um dos pés apoiado atrás do joelho. E aí vocês vão fazer um movimento com o joelho como se fosse fechar e abrir. Certo, crianças? Então, depois troca e faz para o outro lado. Isso aí. Vamos fazer mais rapidinho agora, professora Marcela? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troca a perna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observaram que sempre o braço da professora está em movimento com a sombrinha. Vamos para o quarto passo? Ele se chama ferrolho. Ele também é simples de executar. Vocês vão colocar o calcanhar apoiado no chão e em seguida fazer o mesmo movimento com a outra perna. Somente isso, crianças. Para um lado e para o outro, apoiando o calcanhar. Vamos acelerar um pouquinho, professora Marcela? Olha lá, crianças. E o braço sempre em movimento. Aí, o nosso quinto e último passo de hoje se chama tesoura. Ele é um pouquinho mais difícil, crianças, mas dá para fazer sim. Então, vocês vão precisar apoiar o calcanhar no chão e cruzar a perna, a mesma perna que o calcanhar foi colocado lá, vocês vão cruzar ela. Então, vamos lá, professora Marcela. Vai cruzar, abrir e apoiar o calcanhar. Cruzar, abrir e colocar o calcanhar. Vamos fazer rapidinho agora, professora Marcela? Olha lá, crianças. Cruzou e apoiou o calcanhar no chão. Cruza e apoia o calcanhar. Isso aí, crianças. Conseguiram executar os passos? Gostaram, crianças? Então, eu tenho um desafio para vocês. Fazer a sombrinha e fazer uma coreografia. Filmar vocês aí dançando uma coreografia de frevo com esses 5 passos que nós fizemos hoje. Nós vamos nos despedindo por aqui, mas vocês vão treinando aí em casa e eu e a professora Marcela vamos continuar dançando aqui. Até mais, crianças! Que aulas sensacionais! Elas são feitas para você. Por isso, faça e entregue as atividades na sua escola ou CMEI, para completar o seu aprendizado. Agora, um recado. Pais, crianças que estão conectados nas redes sociais acompanhando o nosso programa.
muita atenção às conversas e contatos que podem ser feitos pelos alunos. As crianças não devem usar sozinhas as redes sociais, não devem aceitar ou enviar mensagens pessoais a desconhecidos pelo Face ou WhatsApp. Façam tudo com o conhecimento de quem cuida de vocês. E os familiares, fiquem atentos sempre. Combinado? Chegamos ao final de mais um programa Vem Aprender. Para ver de novo este programa, acesse nossas redes sociais. Infelizmente, a nossa página no Facebook está temporariamente fora do ar, por causa da lei eleitoral. Mas você pode continuar vendo ou revendo a gente pelo Facebook da TV Educativa e também pelo canal do YouTube da TV e da Secretaria de Educação. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau! Não é para ganhar. Ganhar!